Nenhum vício é bom, mas você já experimentou fazer crochê? Melhor que isso, já experimentou fazer muitas flores em crochê? Esse é o meu projetinho. Estou fazendo muitas flores em crochê. E eu vou mostrar para vocês qual é a utilidade dessas flores. E também vou ensinar um novo modelo que foi muito pedido nos comentários. Quem viu o quadro de crochê já deve imaginar qual é. Então você quer florir o seu dia e ainda bater um papo sobre a vida 50 a mais? Me acompanha nesse vídeo. Vocês viram aí? Estou no projetinho de flores, fazendo aqui essas florezinhas lindas de crochê que vocês já conhecem lá do meu vídeo de quadros de crochê, né? Tem uma sequência, tem quadros que você faz em um dia, um único dia, quadros que você faz usando porta-retratos, muito barato, com coisas que você já tem em casa, e aquele quadro que fez muito sucesso, que eu faço com vidro, né? Usando aquelas molduras que tem uma separaçãozinha. Eu vou deixar tudo aqui, vou deixar também os links dos vídeos, porque são vídeos muito vistos, realmente é muito lindo para decorar a sua casa ou para presentear. E eu tô aqui fazendo duas opções, um quadro mais alegre, de cores mais fortes, e um de tons mais suaves, que esse aqui vai ser usado no de mais suaves, que tem esses tons assim, ó. Eu tô amando, inclusive, este tom aqui, que é o eucalipto da Amigurumi. Gente, que cor maravilhosa! Vale a pena a gente ter. Aí eu tô usando essa aqui também, para fazer pequenos detalhes. Olha só. Aqui são os detalhes nesse rosé, né? Tava no finzinho, eu já não me lembro o nome, mas eu acho que é fácil achar. E esse tomzinho aqui, neutro, né? Que vai com tudo. Fica maravilhoso no rosé, fica maravilhoso com o eucalipto. Depois eu vou dar um close aqui no que já está pronto. E porque eu quero fazer mais peças de flores para eu definir que cor eu vou fazer a flor grande que eu usei naquele quadro que fez sucesso e que algumas inscritas estão me pedindo. Então, eu vou ensinar neste vídeo ainda essa flor maior, que ela é um detalhe no quadro, né? Como esse quadro que eu tô fazendo agora é menor do que aquele, eu nem acho que é menor, eu acho que naquele eu usei mais linha Anne, e nesse eu tenho mais amigurumi, então eu tô usando linha amigurumi, então vão menos flores. Então, para ficar harmônico, proporcional, eu acho que nesse quadro que eu tô fazendo com a amigurumi, eu vou pôr só uma flor daquela maior, que naquele quadro, se não me engano, eu pus duas, eu vou deixar foto aqui, vocês vão conferindo se eu tiver errada. Fazer crochê assim, para mim, é uma verdadeira terapia, vocês sabem. Eu acredito que para vocês, para muitas de vocês também. E nessa fase da vida que eu tô passando, é muito importante a gente ter hobbies, coisas que nos façam bem, que exercite a nossa criatividade. Mas esse é um parênteses para eu contar que fase da vida é essa, gente. Eu vim até pegar um cafezinho, porque eu quero falar sobre essa fase da vida, dos 50 a mais, que é uma mudança muito grande no que a gente vinha vivendo até aqui. Como a maioria das que me seguem tem mais de 40, eu acho que é interessante eu contar tudo que eu tô passando e me adaptando.
E o papel do crochê nessa história toda, né? Porque ele sempre faz toda a diferença. O barulhinho do café. Tá atrapalhando ou tá dando para escutar? Primeiro eu quero dizer que eu quero conversar com vocês, que eu considero como amigas aqui do canal, sobre esse assunto, porque se eu tivesse alguém que tivesse me alertado sobre algumas coisas, talvez eu não tivesse chegado no ponto que eu cheguei. Fica aí que você vai me entender. Gente, eu vim para esse cantinho porque a luz parece que é um pouco melhor. Deixa eu parar aqui. O tripé. Então, o que eu tenho para falar? Eu fiz alguns exames e descobri que eu desenvolvi pré-diabetes. A diabetes em si não está 100% confirmada. Meus exames estão ali numa zona limítrofe. E então, por conta disso, muitas coisas aconteceram aqui de transformação na minha vida. Atividade física, alimentação, mas foi um processo muito drástico. Esse diagnóstico já tem 3 meses. Foi muito, muito difícil para mim. Eu não sei se alguma de vocês já passou por isso. Eu tive, assim, fases em relação a isso. Primeiro, no primeiro mês, eu tinha medo de comer tudo. Eu fiquei perdida. Aí, me gerou muita ansiedade, eu não conseguia me concentrar nem para fazer o nosso amado crochê. Então, assim, parecia que eu não me reconhecia. Veio, assim, um sentimento de muita culpa. Porque quando a gente tem esse diagnóstico, a gente sabe que tem que mudar o estilo de vida. Então, é claro que o estilo de vida nos trouxe até esse diagnóstico, né? Então, não tem como não sentir culpa. Vou até beber um cafezinho aqui. Não tem como não sentir culpa, gente. Então, assim, o primeiro mês foi terrível. Muito medo e culpa. Aí, o segundo mês... e também eu comecei a tomar os medicamentos. E quando começa a tomar medicamento, pode dar algumas reações. Tem que fazer alguns ajustes, dosagem e tudo mais. E além disso, eu tinha enjoo, porque eu não sou acostumada a tomar remédios. Então, eu também passei por isso, por essa dificuldade com os medicamentos. Tá, mas aí chegou o segundo mês. O segundo mês, eu entrei em negação. Como eu comecei a tomar um medicamento protetor gástrico, eu não tinha tanto enjoo. Então eu comecei a me sentir bem. E ao me sentir bem, melhor, né? Melhor do que eu estava antes. E nesse processo, eu comecei a entrar em negação, tipo, não tenho nada. Não é nada tão sério assim. Posso comer um pão, sim. Posso comer um doce. De vez em quando pode. E esse de vez em quando era assim. Um dia era um pão a mais. No outro dia era um doce. Então um dia era o dia de vez em quando do carboidrato e outro dia era o dia de vez em quando do doce. Ou seja, não estava fazendo nada certo, não estava levando a sério. E aí começou a oscilar a energia, né? Tem dia que eu tava com a energia lá em cima, tem dia que eu tava com a energia lá embaixo. E eu sou uma pessoa que gosto de fazer as coisas, né, na minha casa, de cuidar da minha casa, de fazer o meu crochê. E eu não estava me reconhecendo nesse processo, e eu não queria ficar assim. Então, chegou o terceiro mês. No terceiro mês, eu fiz o que eu devia ter feito desde o comecinho, que é buscar conhecimento, gente. Quando a gente precisa mudar, quando a gente precisa aprender alguma coisa, quando a gente precisa melhorar, então eu fui atrás de conhecimento. E comprei livros sobre o assunto, me inscrevi em grupos de WhatsApp com médicos, monitorando,
e trazendo informação. Participei de várias lives aqui no YouTube sobre o assunto pré-diabetes, diabetes, resistência à insulina. Meu Deus, aprendi muito. Você aí, que gosta de muito doce, nessa nossa faixa etária, né? Gosta de muito doce, tem fome toda hora. Pesquise se você não tem resistência à insulina. Tem os exames de laboratório que confirmam isso. Pede para o seu médico. Gente, agora eu posso dar aula do assunto. Assim, né? Como uma paciente, como alguém que está procurando mudar seu estilo de vida, né? Então, aí eu descobri um mundo novo. Gente, a minha alimentação, eu mudei totalmente. Tudo que é saudável para a maioria das pessoas, nem sempre é saudável para quem está com diabetes, pré-diabetes ou tem resistência à insulina. Que são degraus, né? Resistência à insulina, pré-diabetes, diabetes. Então, mudou tudo, sabe? O que eu achava que eu podia, eu não podia mais, não é o ideal, né? Então, é um mundo novo. Então eu passei por todo esse processo e só nesse terceiro mês, com disciplina, tanto na atividade física, eu estou fazendo bicicleta ergométrica que eu já fazia e acrescentei musculação 3 vezes ao dia, porque eu aprendi que o músculo é muito importante para que a glicose vá para nossas células e não fique no sangue parada, né? Então, eu incluí essas coisas, eu descobri que com muita disciplina, conhecimento, mudança de estilo de vida, eu estou me sentindo muito melhor. Já emagreci, nesse período, 3 quilos. E há muito tempo eu estava meio, emagrece 1, engorda 1. Por quê? Porque esse quadro, em relação à glicemia, não favorece você perder um peso de forma saudável e consistente. Então agora eu estou feliz aprendendo receitas novas, comprei até um caderninho de receitas, maravilhoso, mas eu quero fazer uma capa de crochê para nós, né? Eu falo nós porque eu faço e vocês fazem daí também. Então estou estudando essa matéria. E agora eu estou fazendo então as flores e vou mostrar para vocês como é que está o quadro. Mas eu quero que vocês fiquem ligados nessa questão de saúde, sabe? É importante a gente conversar. Eu acho que se eu tivesse alguém que tivesse me falado sobre isso antes, talvez eu tivesse percebido o meu quadro antes de chegar na pré-diabetes, ou quem sabe até uma diabetes, né? Então, nós temos que ser assim, amigas, né? A gente está aqui no meio das linhas, agulhas, projetinhos, mas é importante a gente falar sobre assuntos que são importantes, principalmente nessa faixa etária nossa. Então, achei que devia dividir com vocês. Obrigada por me escutarem. Vamos voltar aqui para o nosso projeto? Pessoal, tem um vídeo, né, do quadro de crochê e tal. Eu acho que vocês já viram, né? Que eu dou a dica dessa moldura, eu vou deixar aqui também, porque toda vez que eu faço, me pergunto qual moldura você usa que dá certo colocar as flores por dentro aqui do vidro e ficar um quadro bem protegido. Então, vou deixar o link aqui. Mas aí, ó, eu resolvi fazer esse em tons suaves, né? E aí, eu vou ajeitando aqui. O que eu fiz primeiro? Escolhi 3 tons suaves. O eucalipto, esse aqui meio rosé, e esse daqui um creme bege, né? Que fica bem bonito, quase um cru, fica bem bonito também. E aí eu vou fazendo variações com essas cores, tá? E eu vou fazer uma outra flor grande, de um outro estilo, todas nesse modelo que a gente já tem lá, explicando num dos vídeos do quadro de crochê, tá? Vou deixar todos os links dos vídeos aqui. E eu vou fazer uma outra flor grande, eu acho que eu vou pôr assim meio aqui na lateral, assim,
e forrar o restante com esse tipo de flor. E essa flor grande, ela dá um destaque, um charminho a mais pro quadro, tá? E é essa que estão me pedindo, e eu vou mostrar o passo a passo dela bem rapidinho, tá bom? Aí aqui tem outro quadro que eu vou fazer tons um pouquinho mais fortes, tá? Eu já fiz algumas flores, olha esse aqui, que lindo, tá vendo? Assim, ó, um é mais para um quadro mais suave e esse para um quadro mais alegre, tons um pouquinho mais fortes, mais abertos. Aí a gente vai mesclando isso tudo e fica um quadro lindo. Ó, deixa eu tirar aqui para vocês notarem como já tá ficando. Mas ainda vou misturar mais, que eu quero pôr uns tons mais fortes assim também, tá? Então, é muito gostoso a gente fazer flor, gente. A gente mistura tudo aqui, né? É pura diversão para mim. É uma terapia, verdadeiramente, a gente brincar com as flores, os tons, as opções. E aí, que eu vou fazendo essas flores, não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece assim. Eu vou fazendo as flores pro quadro, mas enquanto eu tô fazendo, eu já tô pensando, essa flor ia ficar linda assim, ou assim. E já quero fazer tudo, gente. Vocês também são assim? Então, para fazer aquela flor grande do quadro, nós vamos usar duas cores de linha. Você escolhe aí. Eu tô com essas duas. Com essa primeira cor, a gente vai fazer o miolinho da flor. Então, você faz aí um anel mágico e 16 pontos altos. Começa com as 3 correntinhas e depois mais 15 pontos altos. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Fiz aqui os 16 pontos altos, vou fechar o anel mágico e aqui vou pegar outra cor e já usar ela para fechar aqui o círculo, tá? Fechar o círculo mágico. Já tô com a nova cor que eu vou usar. Vou subir aqui 8 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora eu volto, pulo a primeira corrente aqui e na segunda eu vou fazer um ponto baixo. Na outra também ponto baixo e vou descendo, fazendo ponto baixo em todas as correntinhas até chegar lá embaixo. A última correntinha, opa, ponto baixo também. Terminou os pontos baixos, você vai no próximo ponto, ó, você tá nesse, você vai no próximo ponto e prende com um ponto baixo. Agora você vai pro próximo ponto, aqui, e vai fazer também um ponto baixo. E repetir as 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pular a primeira e na próxima fazer um ponto baixo, que foi como nós fizemos o anterior. Ponto baixo até lá embaixo em todas as correntinhas. Gente, você vai fazer 8 pétalas assim, sempre desse mesmo jeito. E depois que acabar as 8, prendendo com ponto baixo lá embaixo no ponto seguinte e começando com ponto baixo no outro ponto seguinte, tá? Depois que acabar as 8, eu vou voltar para mostrar para vocês. Vem aqui, prende com ponto baixo, tá? Nós já temos 2 pétalas.
E aí, no próximo ponto, vou começar de novo, ó. Um ponto baixo e as 8 correntinhas. Gente, eu vou fazer aqui, vocês fazem também suas 8 pétalas. Tiver dúvida, volta aqui no vídeo, nesse comecinho. Vou deixar as marcações no vídeo, tá? E aí você vai fazendo. E aí a gente volta. Gente, fiz aqui minha última pétala, todas do mesmo jeito, vocês viram aí. E agora eu vou prender aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Essa última a gente prende com um ponto baixíssimo. E agora a gente já vai começar a rechear a nossa pétala. Todas vão ser do mesmo jeito, tá? Aqui, ó, nesse primeiro ponto, a gente vai fazer um ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto meio alto. O próximo ponto, fazemos um ponto alto. Opa! Fazemos um ponto alto. No próximo, também um ponto alto. Mais um ponto alto. Então, vocês viram que foi, recapitulando, um ponto baixo, um ponto meio alto e 3 pontos altos seguidos. No próximo, que a gente já tá aqui, ó, na pontinha para fazer a curva, vai ser no mesmo ponto, 3 pontos altos, todos no mesmo ponto. Que a gente tá fazendo a curva da pétala, tá? Pronto, já fizemos esse lado. Agora a gente vai fazer o lado de lá, começando por essa correntinha daqui, tá vendo? Então, a gente vai começar fazendo os mesmos 3 pontos altos, que foi como a gente terminou o outro lado, que é a curvinha da pétala. 3 pontos altos no mesmo ponto. Você vai olhar que você vai fazer no mesmo ponto. Três pontos altos. Esse já é o nosso terceiro. Tá? E assim a gente fez a curvinha aqui, ó, da pétala. E agora a gente vai voltar a fazer. Em cada ponto, um ponto alto, outro ponto alto. Estão vendo que é o inverso do que a gente fez aqui, né? Outro ponto alto. 3 pontos altos, cada um num ponto. Agora a gente vai fazer um ponto meio alto e um ponto baixo. Olha a nossa pétala. Tá vendo? Aí a gente vai prender sempre no meio com um ponto baixíssimo. E aí já vai começar o outro lado. Da mesma forma, ponto baixo, a outra pétala, né? Ponto meio alto, ponto alto, cada um num ponto, vamos fazer 3 seguidos. Ponto alto. Opa! E esse é o terceiro. E agora, no ponto lá da voltinha, a gente vai fazer no mesmo ponto 3 pontos altos. Todas as pétalas iguaizinhas, né, gente? Pra ficar legal, né? Um, dois. Foi 3 já no mesmo? Não. Esse é o terceiro.
Agora a gente vira para o outro lado e começa a fazer aqui no primeiro 3 pontos altos também, no mesmo ponto. Fazendo a nossa curvinha da pétala. Certo? Como ficou essa aqui, ó. Agora, ponto alto, vamos descendo, né? Ponto alto, ponto alto, ponto meio alto e ponto baixo. Lá embaixo, ponto baixo. Nos intervalos aqui, entre uma pétala e outra, ponto baixíssimo. Gente, todas as pétalas vão ser feitas dessa forma, até aqui no final. Fecha com ponto baixíssimo aqui entre elas e arremata. Eu volto com ela prontinha para vocês verem. Olha só a flor, que flor mais linda, né? Então ela serve para vários detalhes nos quadros. Se um quadro for grande, você faz 2 ou 3. Se um quadro é menor, você faz uma, mas ela sempre dá um destaque. Brinque com as cores e se divirta. Bom, gente, hoje esse vídeo foi assim. Flores, desabafo, questões de saúde, mas essa é uma interação verdadeira entre eu e vocês. Então, deixe seus comentários, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrita, porque tem muito mais pela frente. Gratidão por quem me acompanhou até aqui e até a próxima!